E olha, a França tem novos protestos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. Manifestantes entraram em confronto com a polícia agora há pouco. A gente está acompanhando aí imagens de agora à noite em Paris, 6h20 da tarde agora pelo horário de Brasília. Na França já passa de 10 da noite e houve confrontos, mais um dia de protestos, né? A gente falou desse assunto na semana passada, inclusive, né? A reforma foi aprovada no Senado francês, mas o presidente, por meio de um dispositivo que existe na Constituição, fez com que o texto não precisasse passar pelo que seria a Câmara dos Deputados da França. E aí a reforma entrou em vigor, mesmo sem o aval desses parlamentares. Isso gerou revolta, é um dispositivo constitucional, repito, mas o uso dessa manobra por parte do presidente gerou protestos e esses protestos continuam desde o final da semana passada e chegaram a esta terça-feira a mais um dia. Olha, a gente está acompanhando as imagens, né? Para você que está só nos ouvindo, as imagens estão no ar para a TV Jovem Pan News e para quem está nos acompanhando na internet, muita gente mesmo nas ruas e o confronto foi entre os manifestantes e a polícia. Dá para ver fumaça, né? Resultado de bombas de efeito moral lançadas contra os manifestantes. Mais um dia de protestos. Fala, Pavê. Sabe, o que me revolta mais é olhar essa cena e se sentir mais seguro do que eu me sentiria nesse horário na Praça da Sé ou lá na Cinelândia do Rio de Janeiro. O cenário desse de protesto lá em Paris, ele imprime mais segurança e confiança para se andar na rua do que nas metrópoles aqui do Brasil. E José Maria Trindade fica preocupação com o precedente que possa ser aberto, né, por essa manobra do presidente francês, né? É um gesto muito significativo, especialmente em democracias, né? Passar uma mudança tão significativa, tão importante, né, do ponto de vista social, como mudanças nas regras de aposentadoria de trabalhadores, fazer com que mudanças sejam colocadas em vigor sem que parlamentares, representantes eleitos pela população sejam ouvidas, né? Por mais que seja algo previsto na Constituição, fica um precedente que preocupa toda a comunidade internacional, preocupa até nós brasileiros, né, Zé? É um cavalo de pau, é constitucional, mas é muito pouco usado, foi muito pouco usado lá na França, né? O Pavinato tem razão, Paris, quem já foi em Paris viu alguma manifestação, né? Eles adotaram a manifestação como parte da cultura, daí essa segurança do Pavinato mesmo diante de uma manifestação assim. Olha, Vitor, nós tínhamos aqui na Constituição brasileira o tal decreto-lei. E o decreto-lei era o seguinte: o presidente da República decretava e pronto, né? E o Congresso poderia derrubar o decreto. E depois o próprio governo inventou o decreto-lei com decurso de prazo. Ou seja, o Congresso tinha um prazo para derrubar e não conseguia, porque havia naturalmente uma ação do próprio governo contra prazo. A inércia no Congresso é muito forte. Quem tem o poder da inércia, né? Aí ele comanda o Congresso Nacional. E aí a Constituição tirou o decreto-lei, a nossa, e colocou algo parecido, que é a medida provisória. A medida provisória é um elemento estranhíssimo para um presidencialismo como é no Brasil. Seria, no caso da França, por exemplo, ideal. A medida provisória foi copiada da Constituição italiana. Mas lá é parlamentarismo. Se uma medida provisória é derrotada, cai o gabinete. É o caso da França. Foi um risco. Se ele sofresse veto, aí haveria uma troca no próprio Congresso Nacional. Ou seja, é preciso que num governo parlamentarista que haja uma maioria governando e que o primeiro-ministro saiba o que está fazendo, porque não pode ficar sem a cabeça, né? Então, o regime lá, ele mantém esse, vamos dizer, canhão constitucional, mas raramente é usado. A Previdência, ela está sendo reformada em vários países. Há diferenças de idade mínima de aposentadoria em todos os países da Europa. E aqui no Brasil, recentemente, houve mudanças na Previdência e custou muito aos governos. O PT se dividiu, o PSOL foi criado diante de uma reforma da Previdência que Lula mandou ao Congresso Nacional, aprovou lá no primeiro governo, né? E na última reforma da Previdência foi um custo muito grande, porque havia contrários. Mas é impossível não reformar a Previdência, né? A estrutura das pessoas está melhorando no mundo inteiro, aqui no Brasil também, e a vida está se aumentando, ficando mais elástica, graças a Deus, né?
vamos dizer, a vida média de uma pessoa antigamente era de 45 anos, né? Hoje já chega a mais de 65, 70 anos. Então, a vida média, né? Não significa que todos vão morrer, né, nessa idade. Então, foi uma ação forte e num regime que permite esse debate. E, Roberto Mota, a gente vê que, por mais que a Assembleia Nacional não tenha sido ouvida, a população francesa tem feito questão de ser ouvida, né? Está nas ruas e está manifestando a sua indignação com a aprovação do projeto, especialmente pela forma como se deu essa aprovação, né? Com esse drible, com esse cavalo de pau, como bem definiu o Zé, com o respaldo da Constituição francesa, né, Mota? Brown, a França tem uma história agitada, né? Em 1789, eles fizeram a revolução, pregando liberdade, igualdade, fraternidade, mataram o rei, decapitaram o rei, fundaram a República Francesa e mataram um monte de gente, criaram até a guilhotina, um instrumento especial para decapitar as pessoas. E aí a Revolução Francesa acabou na ditadura militar do general Napoleão, que se declarou imperador. Napoleão mergulhou a Europa numa série de guerras, onde morreu muita gente. Em 1814, o Napoleão caiu e a dinastia real dos Bourbon foi restaurada. Em 1830 aconteceu outra revolução na França, a Revolução de Julho. Derrubaram o rei Carlos X e coroaram Luís Felipe, da Casa de Orleans. Em 1848 aconteceu outra revolução. Derrubaram o rei e fundaram a Segunda República. E elegeram como presidente, veja você, Luiz Napoleão Bonaparte, que era sobrinho do imperador Napoleão. Deu 4 anos e o presidente, Luiz Napoleão Bonaparte, se proclamou imperador da França. A França ganhou um outro imperador. Isso durou até 1870, quando a França perdeu uma guerra para a Prússia. E aí, em 1871, em Paris, eu acho que essas cenas que a gente está vendo são em Paris, né? Em Paris, os revolucionários proclamaram a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi um estado comunista ali em Paris, que durou 3 meses, até que o exército francês entrasse em batalha com a Guarda Nacional. Morreu muita gente de novo. Foi até essa Comuna de Paris que inspirou um certo Lenin, que depois ia fazer a revolução na Rússia. Essa é a França. É uma história bastante agitada.